uma lista destes pensamentos negativos, destas perguntas confrontadoras, claro que podem nos auxiliar, embora o nosso foco e o nosso alimento proceda do Espírito e da Palavra. Leia, por favor. Comportamento cognitivo significa que nosso modo de pensar influencia o modo de sentir e o modo de agir. Pergunto, não é isso que temos ensinado todos esses anos? Então, o que vem a ciência? Apenas corroborar o que estamos ensinando. A terapia cognitivo-comportamental é uma mistura, para que vocês tenham conhecimento, de duas terapias. Primeiro, a terapia cognitiva, conhecer, saber. Segundo, a comportamental. O pioneiro, em 1960, ele começou com a cognitiva. A terapia cognitiva foca nos pensamentos e crenças. Vamos descobrir quais os pensamentos e as crenças negativas. E de como essas crenças e pensamentos negativos influenciam o nosso humor e as nossas atitudes. E qual é o objetivo da terapia cognitiva? Mudar um pensamento da pessoa para que seja mais adaptado e saudável. A terapia comportamental foca em ações, com o objetivo de mudar padrões de comportamento que não são saudáveis. Em português se chama TCC, mas não é a monografia da faculdade. Tá? Parece a TCC, Teologia Cognitivo-Comportamental. É baseado em um modelo ou teoria de que, leia, que está em amarelo, não são os eventos que nos perturbam, mas os significados que damos a eles. Beleza. Encontrar aqui esse pessoal todo falando a minha linguagem. Por isso que estamos trazendo aqui para mostrar que vem a ciência hoje, em tantas coisas que a Bíblia vem ensinando há séculos, milênios. Mas recentemente lá vem a ciência corroborando, porque Deus está permitindo as descobertas, porque a verdade vem de Deus. Então, sim, mas não estou dizendo que ela não vai ajudar. Vai ajudar. Mas a ajuda permanente, eu confio aqui, na palavra de Deus e no Espírito Santo. Os eventos nos perturbam. Então, nós precisamos resolver. Beck sugeriu que esses padrões de pensamento são estabelecidos lá na infância e se tornam automáticos e relativamente fixos. Portanto, uma criança, vejam só, aqui ele cita um exemplo que colocamos. Uma criança que não recebeu muito carinho dos pais, mas foi elogiada pelo trabalho na escola, pode pensar, eu tenho que me sair bem o tempo todo, senão as pessoas vão me rejeitar. Por quê? Veja só, imagine a cena. Os pais não são demonstrativos. Nós ensinamos em personalidade restaurada que para termos uma personalidade saudável, o ser humano necessita de amor, compreensão e aceitação. Onde estes elementos faltam, vamos crescer com carências. E essas carências vão ser manifestas na nossa conduta como adultos. Mas vamos dizer, a criança, os pais não são demonstrativos, mas quando tira uma boa nota na escola, parabéns, então você recebe o elogio. Qual é a mensagem que fica gravada no seu subconsciente? O que é que ela interioriza? Se eu não for bem, se eu não for o melhor da classe, se as minhas notas não forem as mais altas, eu não serei aceito. Não é que ela reflita e escreva uma coisa, não. Aquilo é inconsciente. Essa regra de vida é conhecida na psicologia como suposição disfuncional. Pode fazer bem a pessoa, sim, a maior parte do tempo. Pode ajudá-la, porque aí ela vai trabalhar duro. Ela vai trabalhar duro, ela vai se esforçar, ela vai ser sempre o melhor. Meu filho, eu descobri uma coisa na minha vida.
que aquilo que muitas vezes a gente elogia nas pessoas não passa de um grande defeito. Aquela luta desenfreada, aquele feitor desenfreado, aquilo tudo tem a ver com uma disfunção. Agora, o que ocorre? Olha o problema. Se algo acontecer que está além do seu controle e ela experimentar falhas, que falhou, alguma experiência na vida, sua vida adulta, o padrão de pensamento disfuncional criado lá na infância pode ser acionado. E a pessoa pode então começar a ter pensamentos automáticos como: eu falhei completamente, ninguém vai gostar de mim, eu não posso enfrentá-los. Então a terapia cognitivo-comportamental atua para quê? Para ajudar a pessoa a entender que é isso que está acontecendo. Isso ajuda a sair de seus pensamentos automáticos ou a testá-los. Ou às vezes você tem uma conduta hoje, você não sabe onde ela se encontra, mas foi algo que foi acionado aí no seu cérebro. Lá vou eu como experiência pessoal. Eu fui para a África com 23 anos. E tinha saído do seminário. Eu tinha uma ADM do seminário que dizia: filha, você não está pronta para ir para a África, você é muito jovem, você não sabe fazer a diferença entre os problemas lá fora e você. Ela estava certa, não? E eu fui ali como a primeira missionária, um sonho para trabalhar em África. Quando eu chego, foi um pastor português que foi me esperar na África do Sul, e chego para a recepção em Joanesburgo, e depois na antiga Lourenço Marques. Quando eu olho assim, eu não vi um negro. Meu Deus, onde eu estou? Estou em Portugal. Entrei num conflito. Senhor, eu fui chamada para a África, onde estou? Eu era extremamente tímida, eu não sabia dizer não, enfim, não vou contar toda a minha história aqui, mas o que ocorre é que eu fazia tudo que aquele pastor mandava fazer, mas eu chegava à noite e não dormia, porque eu fui chamada para a África, onde é que estou aqui, estou com os braços amarrados, e um dia eu encontrei um senhor africano, e ele me convidou para visitar a casa dele. Fui lá numa área chamada Caniço, onde os negros moravam. Uma sociedade tão, sei lá, né? O negro não entrava pela escada da frente, chamava o empregado de mainato, de criado. Meu Deus, aquilo criou uma confusão dentro de mim. Que tanto preconceito é esse aqui? Eu fui chamada para a África, agora que eu cheguei, nunca me senti tão longe. E quando eu fui ali, preguei naquela casa, fiquei tão feliz. E corri para o pastor e falou ele: mas você sabe, eles não têm dinheiro para sustentar um trabalho. Primeiro a gente precisa trabalhar aqui com os portugueses e tal. E eu escrevo uma carta para a minha junta. E disse: há muita miséria entre os negros. Meu Deus, o que é que eu fiz? Levei um carão de volta. Aí o meu chefe disse: mas Valnice, não se meta em política. Você é a nossa primeira experiência em África. Pronto. Aí estou eu calada, tem que engolir. E aquele pastor me deu logo tanto trabalho, sair vendendo Bíblia de porta em porta, cortou os meus pés. E eu tinha que fazer tudo que ele me mandava fazer. Eu ensinava, fazia tudo, mas não dormia. E o resultado de 3 anos, virou uma insônia aí, né? Para dormir tem que tomar um comprimido. Terminei com esgotamento depois de 3 anos. Esses foram os meus 3 primeiros anos de missionário em África, tá? O fato é que, muitos anos se passaram, enfim. Eu tive que vencer, mas vencer de outras formas, não? Só que, ao longo do meu ministério, dormi sempre muito pouco. E
Quando voltei para o Brasil, meu ministério consistia em quê? Um quarto e um púlpito. Então, Trancada num quarto ou de uma residência que me hospedava ou de um hotel para um púlpito. Em oração, para poder ministrar. E depois veio a igreja, as atividades, sempre os cultos das 6 horas. E aí passei as décadas dormindo pouco e todos os dias trabalhando até a última gota de energia. E eu sempre dizia isso. Eu trabalho todos os dias até... Só que, vamos dizer, eu estava com sono. Na hora que deitava, a mente... show. E o computador do lado. Pim. Trabalhando. Isso se foram décadas, não? Nunca liguei, você vai driblando as coisas. Essa minha experiência é para falar o meu primeiro encontro com a teoria cognitivo-comportamental. E onde realmente você começa a aprender que a ciência vem para respaldar e como também um auxílio. E tudo bem, comecei a sentir alguns efeitos, um pouco esquecendo as coisas, enfim. Não vou entrar nos detalhes, mas há alguns anos, talvez 3, sim, eu tive uma experiência que eu faço exercício e fui aos Estados Unidos, mas não levei o meu polar. E estava seguindo um programa de alinhamento da coluna, tipo de exercício e a musculação terapêutica, e teria que anotar os batimentos cardíacos a cada exercício, esqueci o polar. Mas procurei, não encontrei, mas disseram, tem aqui o Fitbit. E quando eu comprei, isso não está aqui, né? Quando eu comprei, vi que era muito mais do que isso, e ele media o sono. E quando eu comecei a ver os relatórios do sono, eu disse, misericórdia. Sono sempre muito interrompido, e essa questão, vai para a cama, mesmo com sono, pôs a cabeça no travesseiro, acabou, vai embora o sono. Eu disse, tenho que procurar um profissional, alguma coisa está errada. E assim fui. Fiz a polossinografia. E o médico que me atendeu, uma outra médica minha disse, é o segundo melhor do mundo, um professor, e formado na França. E ele me deu uma aula. Ele disse, você tem 2 problemas. Um fácil de resolver, o outro depende de você e é difícil. Ele começou a falar sobre o nosso cérebro. Como ele está ativado para quê? Descanso ou alerta. E como os nossos comportamentos e as nossas experiências, não importa quando, registram lá. Vamos dizer, os meus anos de África, as experiências de África, tudo aquilo, a insônia ficou lá. Que cama não é lugar de descanso. É o cérebro ativado. Aí depois você passa por uma experiência de anos em que a cama é seu escritório. 7 anos. Né? Seu cérebro registra o quê? Cabeça no travesseiro. Ativa o gatilho. A mente não para de funcionar. Você está sempre ativo. Então você está com um comportamento desencadeado por algo que é inconsciente, que está lá na sua mente. E ele me deu um cartão. Ele disse, olha, até aqui eu ajudei esta pessoa aqui no seu mestrado, é excelente. E me deu um cartão.
Porque você vai precisar trabalhar aí com o seu cérebro, não é? Olha aí, mude, registre novas coisas. Eu peguei o cartão, guardei. Depois, quando eu peguei, olhei, os psicólogos. Mas aí fiquei olhando. Terapia cognitivo-comportamental da insônia. Terapia cognitivo-comportamental da insônia. Pessoal, tenho que mudar algum comportamento, tenho que tomar conhecimento. Lá vou eu com a minha mente analítica e de mestre, comecei a analisar as palavras. É uma terapia que vai lidar primeiro, eu tenho que saber de algo para mudar um comportamento. Tudo bem. Fui lá, falei logo os preconceitos que eu tinha. E lá vai toda a história. E ela olha a polissonografia, mas isso é horrível, E entra logo no tipo de terapia, no lado do sono. Horrível, não? Porque o sistema que criaram é exatamente você privar-se do sono, forçar o corpo a ficar extremamente cansado, para que o cérebro, na hora que você deitar, leia, que é para dormir. Aprender a desligar a mente, enfim. E eu não entendia nada do assunto, nunca tinha ouvido falar sobre isto, terapia cognitivo-comportamental. Como eu falei a vocês há pouco, essa área começou a se desenvolver em vários campos. Do sono, da depressão, da insônia, disso, daquilo outro, né? Aqui estamos tratando dos pensamentos, mas o que eu quero dizer a você, por que eu estou trazendo experiência pessoal? São coisas que você prova e que chega à conclusão de que verdadeiramente você tem que mudar certas formas. Eu fui logo, evidentemente, investigar, fazer pesquisas do que se tratava tudo isso. Eu tinha uma viagem longa para Israel, para a Turquia, para tal. E consegui um manual de uma especialista que vendia aqui pela Saraiva, só para você ler, em inglês, com todo um roteiro de programação, de análise de tudo, mas evidentemente envolvia o quê? Relaxamento, você tentar desligar a mente. Cama não é lugar para pensar, cama é só para dormir. Força o cérebro, né? Força o cérebro a fazer uma outra leitura. Eu então segui aquele livro na minha viagem. Quando voltei, disse a terapeuta: pode me dar alta. Consegui, mas eu disse assim: doutor, eu estou me sentindo irresponsável. Por quê? Porque eu verdadeiramente aprendi a desligar a mente. Uau! Mas foram décadas, não desligava a mente. Então, quero dizer com isto, contando a experiência pessoal, que as coisas mais difíceis, se você enfrentar, você vai conseguir. Porque Deus nos deu realmente esse cérebro lindo, maravilhoso, mas ele é extremamente complexo. E nós precisamos entender que a nossa conduta hoje, nosso estilo de vida hoje, pode exigir de nós rever o que é que construímos na nossa mente. Mas vamos avançar.